Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a doutora Raiza. Ela é otorrino e a subespecialização é otorrino pediátrica, né, doutora? Ela vai falar hoje aqui com a gente um pouquinho sobre o trabalho que ela faz. Conta aí pra gente, doutora. Olá, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui com vocês. Bom, eu sou otorrinopediatra, eu trabalho com crianças em geral, com público principalmente neonatal, trabalho muito com crianças que têm alguma afecção na via aérea. Esse é meu foco, mas eu atendo otorrino em geral também. O que eu acho interessante passar para vocês, né, como a gente está conversando aqui com o obstetra. Um bate-papo bem informal, bem tranquilo, mas como é que nós podemos ajudar nossas pacientes que estão lá na casa delas? Exato. É muito comum o paciente, né, ter um bebê e esse bebê nasce. No primeiro dia, às vezes, não tem nada. No segundo dia, de repente, começa a aparecer um barulhinho na respiração, no choro, na mamada. Um barulhinho diferente, os pais pensam, esse bebê não tá normal, tem um choro diferente, não é o que eu tô acostumado a ouvir. Esse barulhinho é como se fosse um guincho, um som bem agudo no final da respiração, do choro, como se o bebê fizesse um barulho assim. A gente chama esse barulho de estridor. O estridor nada mais é do que um sintoma de que a via aérea está com algum tipo de obstrução. Existem várias causas para essa obstrução. Uma das principais causas é a laringomalácia. Mais de 30% dos casos desse estridor são causados pela laringomalácia, que é uma fragilidade da laringe. A laringe ela é mais mole. Isso pode ser por imaturidade, não quer dizer que o bebê seja prematuro. É simplesmente porque o órgão não amadureceu ainda. Pode ser um bebê de tempo certo, mas que ainda falta amadurecer. Exatamente. Né? Nada mais é do que uma estrutura mais mole. Existem várias explicações para isso. Pode ser por um distúrbio neuropsicomotor, mas não tem nada. E existe tratamento? Existe tratamento. Na verdade, a gente tem 3 caminhos para a laringomalácia. A laringomalácia ela pode ser leve, moderada ou grave. A leve a gente geralmente acompanha o paciente, vê se está ganhando peso, observa como está a evolução desse bebê. Moderada é quando a gente vê que não está tão bom, mas também não está grave a ponto da gente precisar internar essa criança e intervir cirurgicamente. Geralmente a gente trata o refluxo dessas crianças de leve e moderada, porque o refluxo piora muito o sintoma respiratório. Como é uma laringe que está mais mole, o contato com o esôfago é muito próximo. Então, o esôfago ele volta aquele conteúdo ácido do estômago, né? Machuca mais aquela região, deixa ela mais edemaciada, mais inchada. Então, obstrui mais ainda a via aérea. Então, é um ciclo vicioso, né? Exato. O suco gástrico volta, fica mais inchado. E aí a criança piora e piora o estridor, né? Ela faz mais esforço respiratório. Quanto mais esforço respiratório ela faz, pior a pressão negativa que tem no abdômen, mais refluxo ela tem e começa a piorar mais ainda a respiração dela. Então a gente tenta intervir nesse ciclo. A gente trata o refluxo para tentar melhorar a laringomalácia. É o refluxo que causa a laringomalácia? Não. A gente não tem nenhuma comprovação que o refluxo causa a laringomalácia. A gente não sabe qual que veio primeiro. A gente só sabe que um piora o outro e que a gente trata um para ajudar no outro. Com certeza. Tá? E o grave, quando o caso é grave, a criança tem cianose, não ganha peso, é muito importante o estridor, a gente pode intervir cirurgicamente. É uma cirurgia endoscópica que a gente faz com ótica pela boca, não faz nenhum corte externo. E a gente abre essa região um pouquinho mais. Já que ela está mole, está colabando porque está mole, a gente faz algumas aberturas para manter esse espaço um pouco mais aberto. É interessante também que uma criança que tem estridor, ela pode ter também dificuldade para mamar. Ela pode ter dificuldade para ganhar peso, porque ela não respira tão bem. Ela precisa respirar bem para mamar bem. Então, às vezes, é necessário acompanhar com fono para conseguir articular melhor essa deglutição, para ela conseguir mamar melhor. Às vezes é necessário acompanhar com gastro, por causa do refluxo. Às vezes não é só refluxo, pode ter uma intolerância à lactose, pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca, uma PLV. Então, são coisas que interferem também no resultado do tratamento da laringomalácia. Mas a maioria dos casos tem um segmento leve, é um segmento acompanhado ambulatorialmente e o bebê
vai ter uma vida normal. Doutora, quanto tempo esse paciente demora a chegar até você? Pelo que eu estou entendendo, basicamente é assim, né? Esse bebê nasce, ele tem um estridor, a mamãe começa a colocar no peito e tem uma certa dificuldade, deve contactar uma fono, e esse caminho parece ser um caminho longo, né? É muito longo. Na verdade, o ideal seria que em cada maternidade tivesse um otorrino especialista nisso para avaliar o bebê pós-nascimento. Porque às vezes o bebê apresenta na maternidade mesmo. Nem sempre, né? Em alguns casos aparecem depois. É uma área muito restrita ainda, então as pessoas não sabem ainda do que se trata. Apesar de terem estudos mundialmente conhecidos, é uma área muito restrita. Até pediatras muito famosos não sabem sobre isso, não sabem o que é, não acompanham. Então o importante é difundir, disseminar informação boa e de qualidade. Exato, não é? Porque informação é tudo. A maioria das mães nem sabe o que é estridor, só acha que o filho tem um chorinho diferente mesmo. Ah, meu filho chora esquisito, mas tudo bem. Esses dias eu peguei uma paciente que a mãe era médica e não sabia o que era estridor, ela nunca tinha visto, não sabia o que era estridor. Eu peguei a criança ela já tinha feito vários procedimentos, já tinha feito vários acompanhamentos, passava com pediatra, passava com fono, com vários especialistas e ninguém tinha percebido que essa criança tinha um estridor. O diagnóstico dela foi uma laringomalácia. Então, é um caso arrastado, às vezes a criança chega em nós apenas quando ela já está grave, ou então grave, né? Baixo peso, não aumenta peso, dificuldade de mamar e dificuldade às vezes até na mamadeira, não só no peito, não só né? no peito. Porque ela tem falta de ar, né? Isso. E ela assim, não consegue respirar. Exato. E para um bebê, o esforço respiratório é como se ele estivesse fazendo academia. Ele não vai ganhar peso. E não ganhar peso no bebê é tão importante quanto perder peso. Sim. Se ele não está ganhando, é porque ele está se esforçando mais do que ele está conseguindo adquirir. Então não é o suficiente para ele. E às vezes a mãe acha, mas meu leite tá ruim, meu leite não tá bom o suficiente pro meu filho, meu leite é fraco. Mas não, às vezes não é isso. Às vezes ele só não consegue mamar, ele tá se esforçando tanto para mamar que ele não ganha peso, entendeu? Porque o leite ele é feito pro bebê. Ele é feito para que o bebê tenha o máximo que ele possível. Se desenvolva. E não existe leite fraco, o que existe são problemas que a gente não detectou. Exatamente. Né? Pode ser até uma alergia. Às vezes ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que a mãe tá tomando leite, tá comendo queijo, entendeu? São coisas assim, simples, que às vezes você mexe que nem precisa entrar com fórmula para criança. Mas a gente sabe que é muito difundido e quando não está ganhando peso suficiente, a primeira coisa que é feita, né? Até antes mesmo de investigar outras causas. Sim, né? Sim. E é por isso que eu invisto em boas informações, em bons profissionais. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui na clínica é que seja tudo o mais tranquilo possível na vida dessa família, que esse bebê nasça de preferência de parto vaginal e que ele seja amamentado no peito e que depois faça uma introdução alimentar tranquila, respeitando a hora desse bebê, dessa criança, o desfraude também, para quê? Para que essa pessoa, esse novo ser humano, ele cresça com paz e tranquilidade, que não precisa de sair afobado fazendo coisas que não há necessidade. Exato, né? E é o que eu sempre tento falar para as mães também quando chegam até mim. Primeiro, calma. Respira! A gente tem um caminho a seguir. Não é porque o bebê tem estridor que a gente vai falar que ele tem laringomalácia e pronto, acabou. Não, a gente tem que fazer um exame, a gente faz uma nasofibrolaringoscopia. É uma câmerazinha que passa pelo nariz pra gente ver essa laringe. Por quê? 70% dos casos são por laringomalácia, mas 30% pode ser um molde de possibilidades. A gente tem várias possibilidades para justificar esse estridor. Então, primeira coisa, a gente faz o diagnóstico e vai acompanhar esse bebê com calma, não precisa desesperar. Você vai desesperar se esse bebê estiver tendo cianose, que é ficar roxinho, tiver desconforto respiratório, você está vendo que ele está cansado, que ele não está respirando. Você vê que o bebê não está normal. Aí sim, você vai levar o seu bebê para uma urgência e vai ser investigado. Agora, se ele não estiver com esses sinais de alarme, calma. Vamos com calma, porque a gente consegue fazer as coisas
com calma, com tranquilidade, para deixar esse bebê o mais confortável possível e a família também confortável. Bebê que tem refluxo, bebê que não respira bem é um bebê irritado, é um bebê que não dorme, é uma mãe que não dorme, é uma pai que não dorme. Família cansada, exausta, Exato, né? Exausta. A melhor palavra para definir é essa. É uma família exausta. Você olha no rosto dos pais e eles estão assim, exaustos, não aguentam mais aquela criança. Uhum. E assim, é tudo muito novo. A mãe tá conhecendo o bebê tá conhecendo a mãe. Então, a gente precisa fazer com que as coisas sejam mais naturais. Não precisa ser tão estressante assim, entendeu? Com certeza. Pessoal, nós estamos aqui com a doutora Raiza, que eu agradeço por ela ter falado um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre a área de atuação dela e espero em breve encontrá-la. Por favor, agradeço o convite.